Olá, pessoas! Boa noite! Começando aqui a nossa live de segunda-feira. Não, deixa eu começar direito. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso papo de segunda-feira. O papo é de segunda, mas o assunto é de primeira. Não pode faltar, né? Já virou meu bordão. Chegando aqui, deixando o povo ir chegando. Eu sempre entro um pouquinho... Eu sempre falo que é 8h30 live, mas eu sempre começo 8h35. Gente, é uma vergonha. Mas sempre deixa aqueles 5 minutinhos, né, de espera. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui um pouquinho, descer, para poder ficar melhor a imagem. Gente, eu tô trocando de internet. Essa internet é ruim, está com os dias contados. A outra internet está em fase de testes para a gente poder melhorar a imagem, porque não fica lá aquelas coisas, a nossa imagem, né? Então vamos lá, deixa eu começar o assunto me apresentando. Eu sou Célia Miranda, eu sou psicóloga e eu sou terapeuta holística. E qual que é o intuito deste canal? Qual que é o intuito da gente estar aqui falando, conversando, trocando uma ideia? É o amadurecimento emocional. Pois é, eu já falei em algumas lives que eu não curto muito essa história de mudar, que a gente precisa mudar, que a gente tem que mudar. Por quê? Porque quando a gente fala, é preciso mudar, fica subentendido que a gente não é certo, fica assim entendido que tá ruim. Ops, fica subentendido que está ruim, que o nosso jeito não é bom, não é o certo. E aí a gente cai naquela outra questão dos dois polos. É bom, é ruim, é certo, é errado, é bonito, é feio, né? E todas essas medidas de comparação a gente usa quando? A gente usa na infância, né? Lá quando a gente é criança, os nossos pais, os nossos cuidadores, a sociedade, enfim. A gente usa isso como medida de comparação, né? Para a gente poder crescer em sociedade, para a gente aprender o que é ético e o que não é ético. E aí, no processo de amadurecimento emocional, a gente começa a perceber que tudo isso é muito raso, né? Que essa questão de certo ou de errado, ou de que é bom, ou que é o mal, ou que é o bonito, ou que é o feio, a gente começa a perceber que é relativo. Que é relativo. E a gente começa a perceber o que funciona e o que não funciona pra gente. E quanto mais a gente começa a sair dessa questão do raso, dessa questão do raso de comparação de 880, é um ou outro, a gente começa a perceber que existem caminhos do meio. Não é que a gente vai burlar as regras, né, gente? Não é isso. É que tem coisas em que a gente aprendeu, que foi ensinado pra gente de certo e errado, que não funciona pra gente, né? Tem coisas que a gente começa a perceber que não funciona. Boa noite, Zélia, tudo bem? Tô aqui explicando, Zélia, qual que é o nosso intuito do canal, que é o amadurecimento emocional, para a gente poder sair desse ideia rasa de certo e errado, de bom ou mal, de bonito ou feio, e aí a gente começa a perceber o que funciona e o que não funciona pra gente, tá? E hoje eu quero começar uma série, essa série falando sobre os 7 pecados capitais, tá? Em primeiro lugar, eu preciso, né? O que são esses 7 pecados capitais? Boa noite, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda. O que são esses 7 pecados capitais? Os 7 pecados capitais, eles se referem à classificação das condições humanas. Quais condições humanas os 7 pecados capitais estão falando? Dos vícios, né? E para cada vício existe uma virtude. Só que as virtudes também é uma condição humana, né? Só que para que fosse possível ter um certo tipo de controle sobre nós humanos, para que esse controle em cima da gente acontecesse, deu muita ênfase aos 7 pecados capitais, tá? E referindo-se
referindo-se à condição humana dos vícios. Mas a nossa condição humana também é de virtudes, né? Acho que foi na live do Sagrado Feminino que eu comentei sobre isso, sobre o sagrado e o profano, né? E o quanto usa-se muito essa questão do profano, essa questão dos vícios, essa questão da maldade humana para poder controlar. Para poder controlar nós seres humanos, que é o que os nossos pais e que é o que os nossos cuidadores fizeram com a gente lá na infância, né? Aquela questão do certo e errado, do bom ou mal. Se você não fizer isso, você vai estar desagradando os seus pais, né? Aí quando a gente cresce e vira adulto, a gente é ensinado, é condicionado que certas coisas que a gente faz, se a gente fizer, a gente vai ser punido e condenado. Porque você vai estar fazendo contra, agora não mais contra os pais e os cuidadores, mas sim contra Deus, né? E aí esse controle acontece através desse movimento de preciso ser vigiado, né? Tem alguém me vigiando. Se eu fizer alguma coisa errada, cometer esses pecados, os vícios humanos, né? O que é pecado, gente? O pecado fica subentendido, né, na nossa cultura cristã, que o pecado é uma desobediência a Deus, né, que é uma desobediência a uma lei, a uma ordem maior, que é uma coisa que faz mal a mim e que faz mal ao outro, tendo consequência, uma punição que Deus, né, vai te punir, que você vai para onde depois, pós-vida, para o inferno. Então a gente passa a vida toda, como é que eu vou dizer? Vigiando os nossos pecados, vigiando os nossos comportamentos, para não pecar, para não correr o risco de ir para o inferno, né? Ou seja, controle, né? E, gente, quem é que precisa de controle? É criança, né? É criança que precisa de controle. Kevin, boa noite. Sopa sou macaco? Não entendi. Não entendi o dialeto. Quem que precisa de controle, gente? É criança. É criança que precisa de controle, né? Por quê? Porque a criança, ela não tem noção de perigo, ela não sabe o que pode, o que não pode. Uma criança não sabe que um objeto cortante pode machucar, uma criança pequena. Então você vai ensinando, você vai aparando ali, né? As arestas, vai criando, vai condicionando, ensinando um comportamento para a criança. E aí você vai usar essas medidas de comparação que eu falei. O certo, o errado, o que é o bom, o que é o mal, o que é bonito, o que é feio, né? E aí quando a gente cresce, a gente continua usando isso, mas aí a pessoa que vai estar lá, que vai te dar a punição, que vai julgar, na verdade, né? Se aquilo que você faz é certo ou errado, se você vai ser merecedor ou vai ser castigado de alguma coisa, é Deus, né? E aí a gente fica condicionado a essa questão de se eu cometer um pecado, se eu desobedecer a Deus, né? E vou dar um exemplo no sentido de traição, mentira, ali com traição conjugal. Vou usar esse exemplo. A traição conjugal ali com seu namorado ou namorada, marido, esposa. Se você não trai só porque você tem medo de ser punido por Deus e ir para o inferno, meu Deus. Meu Deus, né? Isso é o modo infantil, psique infantil trabalhando. Por quê? Na verdade, você não deve trair o seu cônjuge, o seu namorado, a sua namorada, o seu marido, a sua esposa, sei lá, o seu parceiro afetivo, porque você ama essa pessoa, porque essa pessoa é importante para você e você não quer que ela sofra, ou seja, você não quer fazer mal para você e nem mal para ela,
Não que se você não faz isso porque você vai ser punido, porque você está desobedecendo a ordem de Deus e você vai para o inferno. Meu Deus, né? Não, não, não é, gente? A gente não faz alguma coisa ruim, né? A não ser que esteja ali combinado, a não ser que seja um relacionamento aberto, a não ser que seja. Bom, combinado não sai caro, né? Combinado é combinado. Mas agora, se existe ali um pacto né, de fidelidade, você não vai quebrar esse pacto, não é porque você está desobedecendo a lei de Deus e você vai para o inferno, né? Isso é a psique infantil. Você não vai fazer isso por quê? Porque é um ser humano que está na sua frente, é um ser humano cujo qual você fez um pacto, é um ser humano cujo qual você respeita, mesmo que não tenha mais amor por aquela pessoa, mesmo que tenha acontecido alguma coisa e você não a ame mais, não o ame mais, enfim, antes também não é passagem livre para você cometer traição, né? Para você cometer alguma coisa que vai fazer mal para essa pessoa. Como eu disse, combinado não sai caro, não tem mais amor, não tem mais afinidade, né? Você não vai cometer traição, você vai, obviamente, desfazer esse laço, desfazer esse pacto, esse compromisso que você tinha com essa pessoa, para você poder seguir em frente e essa pessoa também seguir em frente. Boa noite, Liraus. Demorou, hein? Tá atrasado. Hoje é você que atrasou. Então, gente, por isso que o intuito aqui das minhas lives, o intuito do meu trabalho, o intuito de tudo aquilo que eu quero trabalhar é essa desconstrução para a gente poder amadurecer emocionalmente. E para a gente poder amadurecer emocionalmente, a gente precisa desconstruir, né? Ou evoluir em tudo aquilo que foi ensinado pra gente. A origem da palavra pecado em hebraico, ela significa errar o alvo. Em latim, ela significa dar um passo em falso, né? Na origem mesmo da palavra, não é algo que você está fazendo contra uma outra pessoa, né? A origem da palavra pecado em hebraico, que você errou o alvo, né? Você mirou em alguma coisa e acertou em outra, né? E dar um passo em falso, perder o pé, dar um, né? Tá caminhando e, opa, aconteceu alguma coisa e você caiu. Alguma coisa que aconteceu em que você não teve controle. Observa que nos dois casos a gente é como se não tiver, é como se assim, é alguma coisa errada, algo que acontece, mas que a gente não teve a intenção. Entende? Então, se na origem da palavra pecado, errar o alvo, né, ou pisar em falso, cair, é uma coisa que você não teve a intenção, por que que fica subentendido pra gente que pecado você está desobedecendo a Deus, né? Por quê? Para colocar a gente ali no controle. E como eu disse, reforço, quem precisa de controle é criança. É criança. A gente, adulto, maduros emocionalmente, a gente faz ou não faz, né? As coisas que a gente gostaria, sempre pensando no ser humano que está na nossa frente, né? Sempre pensando, pera lá, se eu fizer isso, né? O que eu vou estar fazendo mal para esse ser humano que está aqui na minha frente, ou vou estar fazendo bem? Tanto para esse ser humano quanto para mim, né? Eu não preciso mais de uma punição de terceiros, de uma punição ou dos pais, dos nossos pais quando a gente é criança, ou da punição de Deus, porque eu estou desobedecendo a Deus, porque, né, antes de desobedecer a Deus, né, essa desobediência a Deus, de estar cometendo meu pecado e serei punida, indo para o inferno, eu estou machucando, ferindo um ser humano que está na minha frente, né? E a partir do momento que aquilo que você está fazendo com o ser humano que está na sua frente não for muito importante, né? Se aquilo não for mais importante do que a sua vaidade, o seu egoísmo de ir para o céu e para o inferno, meu Deus, que tipo de ser humanos nós somos, né? Que humanos que nós somos, né? Cadê a humanidade do humano, né? Fazendo um trocadilho.
Ficou claro, gente? Vocês estão conseguindo? Eu esqueci de perguntar hoje se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Ficou claro essa questão do pecado, né? De que fica subentendido que a gente está fazendo algo que a gente não pode pecar, porque a gente vai estar desobedecendo uma ordem de Deus. Sendo que, já que a gente já começou, já que a gente já está falando dos 7 pecados capitais e trazendo o cristianismo na conversa, deixa eu falar outra coisa. Os 7 pecados capitais, eles surgiram antes do cristianismo. Antes do cristianismo, já foi inserida essa ideia com o intuito de educar e controlar os instintos básicos do ser humano, né? E sendo assim, só controlando os instintos básicos do ser humano era possível se aproximar de Deus, que antes do cristianismo, obviamente, já tinha essa necessidade de se aproximar de Deus, né? E como eu falei aqui no comecinho, os 7 pecados capitais estão condicionados aos vícios humanos. Só que o ser humano não é só vício, o ser humano é virtude também, tá? E os 7 pecados capitais, a lista: gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e soberba. Não vou seguir uma linha. Deu na louca de eu falar da preguiça, tá, gente? Não sei porquê, me veio de começar a falar da preguiça, tá? Eu vou ler para vocês o que eu achei. Eu achei muito engraçado, que eu fui pesquisar, né, em relação à preguiça. Eu achei muito engraçado. Eu vou ler, gente, me perdoe, tá? Porque eu não decorei. Preguiçoso é alguém que vive em estado de falta de capricho, de esmero, de empenho, em negligência, desleixo, morosidade, lentidão e moleza, de causa orgânica ou psíquica, que leva a uma inatividade acentuada. Esse é o vício da preguiça. Como eu disse, todo vício tem a sua virtude. Qual que é a virtude da preguiça? É a diligência. O que é diligência? Diligência é uma habilidade adquirida que combina persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta e sem atrasos, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro e dentro do mais alto nível de excelência, né? Faz sentido, gente, que a gente tem os dois? A gente tem essa preguicinha e a gente também tem a diligência, né? Aí, no texto que eu achei, falava assim: diligência é aquele que ama. E aí que eu achei muito interessante. Uau, que vai amarrar todo o meu pensamento. Sim, né? Diligência. Nossa, de vez, tô arrascando. É aquele que ama. Então, o preguiçoso, né, é aquele que não ama. E faz todo sentido. Boa noite, Thelminha, seja bem-vinda. Deixa eu falar boa noite, Arte de Naná. Seja bem, não sei o seu nome, Arte de Naná? É Naná? Seja bem-vinda. E aí é o que eu quero chegar. É nesse ponto que eu quero chegar. Quando se fala muito dos vícios humanos, das condições humanas de vício, leva a gente para um lugar onde a gente se maltrata muito, né? A gente automaticamente é condicionada, a gente vai para um espaço dentro da gente onde a gente se sente mal, se sente ruim, como eu sempre brinco, a gente pega o chicotinho e fica, ai, como eu sou preguiçosa, porque eu não tenho força de vontade, porque minhas coisas não vai, porque eu podia estar fazendo isso, porque eu podia estar fazendo aquilo e eu não consigo, porque eu tenho preguiça, eu não dou conta dessa preguiça, eu me planejo, eu tenho até força de vontade, eu planejo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Naná, aê, legal, boa noite.
E aí eu me planejo fazer mil coisas ao mesmo tempo, eu tenho vontade, eu tenho desejo, mas parece que não vai. Na hora de fazer não vai. Eu coloco mil desculpas, eu invento mil histórias. Eu preciso estudar, aí eu invento que eu tenho que limpar a casa. Eu preciso limpar a casa, aí eu invento que eu tenho que estudar. Adolescente, né? Adolescente acontece muito isso, adolescente não queria tomar banho, não queria estudar, não queria arrumar o próprio quarto, tem uma preguiça danada, né? E por quê? Muitas vezes essa preguiça que a gente sente tá agindo não para tirar as nossas forças, não para fazer a gente se sentir mal. Muitas vezes essa preguiça que a gente está sentindo é alguma coisa dentro da gente avisando que aquilo não faz sentido, né? De repente você se compromete a fazer um trabalho, alguma coisa, mas aquilo não faz sentido para você, aquilo não te alimenta. E aquilo às vezes você fala, cara, mas isso não tem utilidade, né? Né? Isso aqui vai me levar para onde? Né? A pessoa não sabe. Aí ela precisa que alguém explique para ela, no caso do adolescente. Adolescente que não quer tomar banho, não quer estudar, não quer arrumar o quarto, né? O adolescente, ele vai precisar dos pais, dos cuidadores, alguém que fale, olha, precisa tomar banho, né? Por quê? Não é porque eu quero, não é porque eu tô mandando. Não é porque eu tô mandando. É porque a gente precisa tomar banho todos os dias, é uma questão de higiene, esse cheirinho, esse mau cheiro, né, que fica na pele são as nossas, né, as células ali mortas e aquilo ali começa, né, proliferar bactérias, isso pode causar doença. Por isso que precisa tomar banho, escovar o dente. Não é porque eu quero, eu tô mandando que você vai tomar banho, né? Estudar. Por que precisa estudar? Porque você vai ter mais chances de qualquer profissão que você, né, escolher na sua vida. Você vai ter mais capacidade de opinar. Você vai ter mais, você vai começar a desenvolver um senso crítico, né? Por que eu preciso estudar? Ah, por quê? Você vai estudar porque eu tô mandando? Não porque eu quero? Não porque é assim? Não! Tem pessoas que você precisa explicar para essa pessoa o porquê. E ninguém gosta de ser mandado, né? Ninguém, não, faz isso aqui que eu tô mandando. Principalmente adolescente, então é bacana, né? A gente sentar com o ser e não vai ser uma, e não vai ser duas, e vai ser mil vezes às vezes, né? Os pais aqui sabem como é que funciona. E como diz Augusto Cury, educar é a arte de repetir mil vezes a mesma coisa. Não tem importância, a gente repete mil vezes a mesma coisa. Se esse é o nosso trabalho, faremos, não tem problema. Educar dá trabalho, educar um ser humano dá trabalho, né? Enfim, mas depois é recompensador. E aí, quando essa preguiça, e depois a gente fica, né, no caso, continuando com o adolescente. O adolescente, a criança, que a gente fica brigando, mas a gente não tira um minutinho, um segundinho para poder explicar para aquele ser humano em construção que está ali na nossa frente o porquê. E depois a gente acaba julgando, né? Ah, porque é preguiçoso? Ah, porque que esse moleque é preguiçoso? Porque que essa menina, meu Deus do céu, nunca vi desse jeito, deixa tudo jogado, né? Mas ninguém teve a paciência de chegar e explicar uma, duas, 10 mil vezes se for necessário. Até a pessoa ir amadurecendo, porque a criança e adolescente, ele vai amadurecendo emocionalmente e vai começando a entender o porquê das coisas, né? Por isso que a gente vai repetindo 1 milhão de vezes até aquilo, né, até a cabeça ficar verde, ficar madurinha e ter condição de juntar o Lá com o Crá e, né, juntar o Tico e o Teco e aquilo fazer sentido, a pessoa sentir aquilo cair no coração dela e aquilo fazer sentido. Ah, então isso é importante. Ah, por isso que isso é importante. Ah, higiene pessoal é importante. Ah, é por isso. Ah, não é porque minha mãe é chata, fica berrando pra eu tomar banho que tem que tomar banho. Não, é porque precisa. Né? Minha mãe não é louca, né? Meus pais, meus cuidadores, eles não são loucos. Não é que eles estão gritando que eles são loucos ou eles são ditadores, querem ditar as regras, tem que ser do jeito que eles querem. Não, existe uma ordem. É assim que a gente aprende lá na infância, na fase de adolescência.
o que é certo, o que é errado, o que é o mal, o que é o bom, o que é bonito, o que é o feio. E depois a gente vai amadurecendo, a gente começa, né, começa a perceber que existe um caminho do meio, que existe o que funciona, o que não funciona, que não é 8 e 80, que não é tudo a ferro e a fogo, e faz parte do amadurecimento emocional essa questão. E aí a preguiça, ela entra para isso. Muitas vezes, quantas vezes? Já aconteceu comigo várias vezes, na época da faculdade, tinha algumas matérias lá que eu falava, meu Deus do céu, era repetitivo para mim. É repetitivo, porque eu tenho muita facilidade de pegar as coisas, eu não preciso ler 10 livros para entender uma coisa. Eu já leio alguma coisa ali, eu já entendi o conceito, beleza. Se eu tiver que ficar lendo aquilo para poder cumprir tabela, para poder fazer o bendito do resumo, e ficar lendo aquela coisa repetitiva, nossa, me desestimula assim absurdamente. Então me dá preguiça. Me dá preguiça porque a sensação que eu tenho é que eu estou perdendo meu tempo de vida. Porque quando você fica ali vendo mais do mesmo, você está deixando de aprender coisas novas. Essa era a minha sensação. Então me dava preguiça às vezes que eu precisava ler alguma coisa que eu já sabia o que se tratava. Eu já sabia o que aquilo era. Então me dava preguiça de ficar perdendo meu tempo com aquilo, sendo que eu poderia estar utilizando meu tempo para alguma coisa, para aprender alguma coisa que eu ainda não sabia, né? Então me dava preguiça. Aí precisava entregar o trabalho, ai meu Deus, que preguiça esse trabalho, e aqui tem que fazer. E por mais fácil, boa noite, Zé Maria, boa noite, meu colega de profissão. E me dava uma preguiça que eu tinha que entregar aquilo, ai meu Deus do céu, e aquilo não era difícil, né? Era difícil de sentar a bunda na cadeira e fazer, né? Porque aquilo eu achava chato, eu achava maçante, eu sabia que tinha que entregar, porque valia ponto, né? Senão, o que eu fazia? Eu deixava pro, né, os últimos segundos do, né, os 46 do segundo tempo para entregar, né? E porque daí eu usava o hiperfoco, eu pegava o hiperfoco, trabalhava, focava, igual trabalho de prova também era a mesma coisa, eu pegava o hiperfoco, né? Dava uma lida, hiperfoco, chegava lá e pronto, me saía bem. Pra quê? Porque eu tinha preguiça de ficar lendo e relendo e perdendo tempo com uma coisa que eu já sabia. Então a preguiça, ela me indicava, ela tava me indicando que eu poderia estar utilizando aquele tempo para fazer uma outra coisa, uma coisa mais útil do que aquilo que eu já sabia, né? Outra coisa também que a preguiça ajuda muito a gente. Quando você precisa fazer alguma coisa, mas não foi você que escolheu. Não, você acha que foi você que escolheu, mas não foi. Por quê? Porque alguém falou para você que aquilo era importante. Ah, porque eu preciso fazer tal coisa, que eu preciso estudar tal coisa, que eu preciso. Vou dar um exemplo seguinte: alguém falou para você, enfim, alguém falou para você que você precisa fazer tal curso. Não, porque você precisa fazer tal curso, porque esse curso agora é o que tá dando dinheiro, porque esse curso agora tá bombando. Tá, aí você, tá, beleza, vou fazer meio perdido assim da vida, não vou fazer esse curso porque é o que tá bombando, é o que tá dando dinheiro agora. Aí você começa a fazer o curso, aí você observa que aquilo não tem nada a ver com você. Aquilo ali não tem nada a ver com você, aquilo ali é maçante, aquilo ali, aí você fica se obrigando, não, porque eu tenho que estudar, não, porque isso daqui dá dinheiro, não, porque, não, isso aqui tá com um campo legal agora, não, porque eu tenho que, nossa, aí aquilo começa a dar aí você começa a sentir uma preguiça de estudar, uma preguiça de ir pra aula, uma preguiça de abrir o computador e fazer. E aí pega o chicotinho e começa a chicotear, mas eu não tenho força de vontade. Por que eu não tenho força de vontade de fazer? Porque eu devia estar estudando. Como é que eu vou, sei lá, vou conseguir um cargo melhor no meu emprego? Como é que eu vou, sei lá, vou passar naquele concurso? E fica ali com o chicotinho, e fica ali com o chicotinho. E o sentimento, a sensação da preguiça tá te mostrando que aquilo não faz sentido para você. Que você enfiou na sua cabeça que outras pessoas falaram que era importante, você comprou a ideia, mas aquilo não faz sentido aqui no coração. Aqui não faz sentido. Então vem a preguiça, e a preguiça ela vem sinalizando,
né? Aí aquilo que eu acabei de ler em relação à preguiça, né? Falta de capricho, falta de esmero, falta de empenho, negligenciando. E aí a pessoa começa a se sentir mal porque ela tá no vício da preguiça, ela tá fazendo alguma coisa ruim, que é um pecado em que ela pode, que ela tá desobedecendo a Deus, né? Que ela tá fazendo alguma coisa muito ruim, que ela vai ser castigada porque ela tá sendo preguiçosa. Mas a preguiça tá visando que aquilo não faz sentido para ela, que ela tá seguindo um caminho, que ela comprou uma ideia, mas que não faz sentido, que ela comprou a ideia aqui na razão, mas está desconectado do coração, né? E como que o sentir, como que o coração avisa para essa pessoa que aquilo não faz sentido para ela? Não deixando ela fazer, segurando. Não deixa a pessoa fazer, ela não tem força de vontade de fazer, ela não consegue se dedicar, ela não tem motivação. E aí entra a negligência, ela tá se negligenciando, a falta de empenho, a falta de esmero, a morosidade, né? E, e aí a pessoa começa, sei lá, a achar que ela tem algum problema psíquico. Eu devo ter algum problema. Eu devo ter algum problema psíquico, porque não é possível, porque tudo que eu começo a fazer não dá certo, tudo que eu começo a fazer eu não consigo, tudo que eu vou fazer me dá uma preguiça, né? Mas por quê? Porque não tá alinhado com o sentir. Ela não sente que aquilo, entende? E a preguiça, esse vício da preguiça tá mostrando para a pessoa, olha, não é esse caminho, né? Não é esse caminho. Ou a motivação que ela tá usando para aquilo tá errada, né? A motivação que ela tá usando para aquilo tá errada. De repente, você tá num trabalho. Você tá num trabalho que você não gosta. Vou dar outro exemplo. Você tá num trabalho que você não gosta. E aí você tem uma preguiça de ir para aquele trabalho, você tem uma preguiça de executar aquelas tarefas, você tem uma preguiça porque você não gosta daquilo. E realmente não faz sentido para você, realmente aquele trabalho é maçante, realmente ali o ambiente de trabalho que você convive é maçante, realmente não faz sentido para você. E aí, o que a gente sempre escuta, né? Que a gente precisa amar o que a gente faz, que é muito importante amar o que a gente faz, que se você não ama o que você faz, o seu trabalho, você tá perdendo o seu tempo de vida, né? Aí a pessoa começa a se sentir angustiada, porque ela se sente angustiada que ela tá perdendo tempo de vida, e ela se sente angustiada porque ela não gosta daquele trabalho, e aí ela começa a se sentir culpada porque ela tem preguiça de executar as tarefas, né, que é proposto para pessoa, que é referente ao trabalho que ela executa, né? E olha a meleca. E olha a meleca, vai se chafurdando, né, nessa meleca, sendo que se a pessoa mudar a motivação, ela consegue equilibrar toda essa situação. Ela consegue equilibrar. Ela pode mudar a motivação no sentido assim, ok, detesto esse trabalho, tenho preguiça de executar essa tarefa, não gosto desse ambiente de trabalho, não é possível para mim agora sair desse local porque eu dependo do salário, tá? Então o que eu vou usar de motivação? Onde é que eu vou colocar o amor, né? Já que eu falei, a virtude da preguiça é a diligência. A diligência é aquele que ama, refere-se àquele que ama, aquele que cuida, aquele que executa de forma, né? De forma honesta, que entrega, sem atraso, com competência. Como é que ela pode sair do estado de preguiça para diligência, para ser aquela pessoa que tem preguiça, que detesta aquilo, para ser a pessoa que ama? Colocando a motivação no salário. No salário e o que ela faz com aquele salário. Com o dinheiro que ela ganha nesse trabalho, ela paga a conta de água, paga a conta de luz, compra a sua roupa, compra a sua comida, paga a internet, entende? Ela pode pegar todo o foco do amor, em vez de ter que se obrigar a sentir amor por aquele trabalho, né? Ter que sentir amor pelo aquele ambiente de trabalho, em vez de ficar se obrigando a isso e ficar se sentindo mal com isso e ficar ali alimentando a preguiça e ficar alimentando o auto-ódio, porque daí a pessoa começa a se odiar, né? A pessoa começa a se odiar, começa a se sentir um lixo, porque ela tá ali naquela situação. O que ela faz? A gente pode colocar o amor no dinheiro. Ou no que eu compro com esse dinheiro.
né? Ou no que esse trabalho me proporciona. Eu estou nesse trabalho, eu não gosto, realmente, assumo, não faz sentido para mim, não é o que eu gostaria de estar fazendo, mas nesse momento não é possível estar fazendo outra coisa, tá? Então, o que que eu uso de motivação? O que eu posso, o que esse trabalho me proporciona? Me proporciona a minha água, meu banho quentinho, a minha luz, que eu assisto, né? Que eu tomo banho quentinho, que eu tomo, né? Que tem a minha água, o meu banho quentinho, a minha luz, que tem a minha internet, onde eu posso lá assistir meus filmes, né? Onde eu posso me conectar nas redes sociais para conversar com o mundo, né? Que está com o mundo, né? Onde eu compro a minha comida, o meu alimento que nutre o meu corpo. Entende que é só um ajuste de foco? A gente pode sair olhar a preguiça, o que que essa preguiça está mostrando para mim, né? Essa preguiça não é lá aquela história, os 7 pecados capitais, o pecado que você está desobedecendo a Deus, porque o vício humano da preguiça. Pera lá, se é humano, né? Se tá em mim, isso é para me ajudar, né? Isso é para me ajudar em alguma questão. Essa preguiça que eu tô sentindo tá me mostrando que o meu foco tá errado, tá me mostrando que eu não tô colocando amor aqui. E se não é possível colocar amor aqui, eu vou colocar amor no que aquilo pode me trazer. Eu vou colocar amor no dinheiro que eu ganho desse trabalho, onde eu posso fazer um curso, onde eu posso fazer uma faculdade, né? Que vai me levar a executar um trabalho onde vai fazer sentido para mim. Isso eu posso falar porque eu já fiz isso e funcionou. Eu trabalhava no local onde não fazia nenhum sentido para mim, onde aquilo para mim não encaixava. E eu passei por essa situação de me sentir mal, passei por essa situação de executar o trabalho assim, meio que na marra, até que eu usei essa tática. Eu falei, ok, esse trabalho agora nesse momento não é o que me traz satisfação. Esse trabalho não faz sentido, eu não sinto aqui. Aí o que que eu fiz? Opa! O que esse trabalho me proporciona? Paga minha água, paga minha luz, paga as minhas contas, põe comida na mesa, garante meu pãozinho de cada dia, né? Aí, todo dia eu ia trabalhar feliz e agradecida, porque aquele trabalho estava me proporcionando eu pôr gasolina no meu carro, né? Eu pagar as minhas contas, e aí eu ia trabalhar feliz e agradecida. Dentro de pouquíssimo tempo, em menos de um ano, rapidinho, eu já consegui sair daquele local e fui para um outro lugar onde, aí sim, aonde fazia sentido para mim. E eu fui feliz da vida. Eu trabalhei, conseguia, mesmo executando um trabalho que não fazia sentido para mim, eu ficava feliz, eu conseguia me sentir feliz, porque o propósito é a gente se sentir feliz, né? A gente se sentir, ter bem-estar, independente de onde a gente estiver, com quem a gente estiver, né? Eu conseguia ter bem-estar, mas ali já sonhando, me programando, me preparando para o próximo passo, né? E toda vez que eu ia trabalhar, eu ia feliz e agradecida. Trabalhava feliz e agradecida, porque eu estava colocando amor, a minha diligência estava no que aquilo podia me proporcionar, né? Foi o que eu usei. Para mim funcionou, gente, e funcionou para muita gente, para os meus clientes que eu falo sobre isso. E aí a gente pode se perguntar, né? Como seria parar de brigar com a preguiça? Como seria parar de brigar com a preguiça? Se tem alguma situação, algum livro que você precisa ler e você não tá lendo, né? Tá com a preguiça, será que esse livro faz sentido? Né? Será que você quer ler esse livro, né? Ou será que você ainda não entendeu o porquê desse livro? Porque às vezes você tem um livro lá desse tamanho, dessa grossura, que você precisa ler, né? E aí de repente você ainda não conseguiu, né? Você não colocou o amor. Ainda não tem, tá faltando aquela pitada do amor, é aquele que ama, né? Diligência, aquele que ama. Vou ler esse livro grosso assim, por quê? Ah, esse livro aqui tem informações que pode me ajudar com tal coisa, que pode me orientar em tal situação, que pode me ajudar, enfim, se for um livro técnico, né, que vai estar ali, que vai te trazer mais informações em relação ao seu trabalho, né? Se for, sei lá, um romance que vai te trazer um novo vocabulário, que vai te trazer uma nova visão de vida, enfim, seja lá o que for,
né? Não olhar pro processo, mas olhar do que aquilo pode te trazer. Aí aquilo fica, aí o processo, né, a preguiça, né, só de você olhar um livro dessa grossura, mas aí de você pensar o que aquilo pode te trazer. Mas aí tem o nosso cérebro tem um botãozinho que a gente gosta de recompensa rápida. A gente quer tudo para ontem, que também é um comportamento infantil. Eu sempre vou ficar falando desses nossos comportamentos infantis, porque esse é o objetivo aqui do nosso, eu fico falando do nosso canal, mas enfim, não tem problema, porque depois da live vai lá pro YouTube. O meu intuito, o meu objetivo é o amadurecimento, então a gente precisa ficar fazendo o tempo todo comparação. Preciso ficar fazendo comparação com o nosso comportamento infantil, né? Como é que a gente pode mudar, transformar esse comportamento infantil para a gente poder amadurecer emocionalmente, né? Para a gente ter uma vida adulta saudável, para a gente ser um adulto saudável, não um adulto com comportamento infantil, né? Então a gente pode olhar para essa situação. Para de brigar com a preguiça. Estou sentindo preguiça, né? Como seria parar de brigar com a preguiça? Né? Como seria, ao invés de a gente usar o julgamento do vício, que a preguiça é um vício, a gente mudar o olhar, mudar o foco e se perguntar, ok, eu tô sentindo preguiça. Deixa eu olhar pra mim. Peraí, o que eu tô sentindo? Tô com preguiça de fazer isso aqui? Tá, mas como seria não sentir essa preguiça? O que essa preguiça tá me segurando? Essa preguiça tá me protegendo de alguma coisa que eu não quero? Né? Às vezes a preguiça ajuda a gente em momentos assim, não sei se já aconteceram com vocês. Às vezes de você, sei lá, você vir na sua cabeça de fazer uma fofoca, de falar de alguém, de fazer uma fofoca, né? Agora tá na moda, né? Coitado do Whindersson Nunes, com a Luísa Sonza e o Vitão. Tá na moda agora, né? Ele só tem eles na internet. Outro dia eu fiquei passada, porque eu não costumo ficar lendo esse tipo de coisas no Google, não costumo. E fica toda hora, toda vez que eu abro pesquisa no Google, tá lá, fica aparecendo. Fica aparecendo. Eu falo, gente, não é possível. Eu nem leio, não me interessa a vida dos outros, ainda mais uma situação dessa de dor, né? Ainda mais uma situação dessa de relacionamento afetivo, de termo de relacionamento afetivo, ainda mais uma situação dessa com uma terceira pessoa envolvida. Poxa, que desrespeito, é a vida deles, né? Pra isso eu tenho preguiça, não vou ler sobre a vida dos outros, né? Ainda mais numa situação dessa. E, gente do céu, às vezes eu falo, ai meu Deus do céu, né? Ok, ser humano, às vezes, pra quê? O que interessa quem traiu quem fez o que com quem, o que interessa pra gente, né? O que isso vai trazer pra nossa vida? Se a gente ficar indo atrás disso, vai trazer... Enfim, tá. Aí, mudando de assunto, para não falar o que eu quero falar, Thales Manuel, boa noite. Daniela Silva Donato, boa noite, gente, seja bem-vindo. Às vezes, a gente precisa ter preguiça. Seria maravilhoso se todo mundo tivesse preguiça de ler sobre a vida dos outros, né? Desgraça da vida dos outros. Que lindo, né? Quem que gostaria de passar por isso, né? A pessoa, coitado, é famoso e passa por uma situação dessa, que é um ser humano, tem sentimento, sofre, chora, né? Tem dor, é um sentimento, não é porque ele é rico e famoso, né? E ele conta piada lá tem um canal de humor no YouTube, que não é um ser humano, né? Que sofre, que chora, que tá com a vida íntima dele exposta para todo mundo ver, né? E esse povo aí da internet ganhando dinheiro, ganhando audiência em cima da desgraça alheia. Ai, que lindo isso, né, gente? Para isso a gente devia ter preguiça. A gente devia ter preguiça de não ler esse tipo de mensagem, esse tipo de notícias. A gente devia ter preguiça de fazer uma fofoca. Ah, sabe, a vizinha, sabe o que aconteceu? Ah, sabe que não sei o que fez, não sei o que falou? Para isso a gente devia ter preguiça. Ai, que preguiça. Ai, que preguiça de abrir minha boca e falar isso. Às vezes a gente devia ter preguiça de brigar. Às vezes a gente devia... Ai, eu não vou lá falar, vai ver só. Vai ver só. Às vezes a gente devia ter preguiça, sabe? Dessa história de eu não levo desaforo pra casa. Às vezes devia dar uma preguicinha na gente de brigar, de xingar. Às vezes devia dar preguiça na gente de brigar no trânsito. Alguém que fechou a gente,
né? De falar uma palavra, ai, que preguiça, não, me fechou, já foi, vai com Deus, amigo. Deus te acompanhe, Deus te abençoe. Você tá com pressa, me fechou que você deve estar com pressa, né? Então, sei lá, vai resolver o que tem para resolver. Beleza, a gente devia ter preguiça. Tem muita coisa que a gente devia ter preguiça de fazer. Que seria ó, e a gente ia fazer um bem pra humanidade. Outra coisa também, vou contar aqui né, algumas vezes que eu percebi que quando eu tava num relacionamento afetivo, às vezes eu começava a perceber que dava uma preguiça de ir na casa da pessoa, me dava uma preguiça de sair. Aí toda vez que eu sinto essa preguiça, eu já foi. Opa, já não tá mais fazendo sentido. Se é aquela questão, se a diligência é aquele que ama, aquele que cuida, aquele que faz com esmero, aquele que executa com persistência criativa. Começou a bater a preguiça, tem coisa aqui, né? Então, quando a gente olha nesse sentido, quando a gente sai daquela visão infantil, fico batendo nessa tecla, tá, gente? Até enjoar, até enjoar. Saindo dessa, eu falo pra você que tá me ouvindo, e o ouvido mais próximo da minha boca é o meu, tá? Então, enquanto eu falo, eu escuto, reforço para mim, reforço para você e todo mundo amadurece juntos. Estamos aqui para amadurecer e evoluir. E amadurecer juntos é mais gostoso, né? Amadurecer sozinho não é legal, a gente fica sozinho. Então é legal amadurecer todo mundo junto, e todo mundo vai, todo mundo cresce, todo mundo ganha, né? Não faz sentido você chegar no topo da pirâmide e você olhar em volta e tá sozinha. Não faz sentido nenhum, né? Então vamos todo mundo junto de mão dada subir nessa pirâmide para esse amadurecimento emocional. Eu fico aqui batendo na tecla, esse comportamento de certo e errado, de bom ou mal, de que é bonito, de que é feio, gente, isso é o comportamento infantil. No processo do amadurecimento, certo e errado, essa tecla de certo e errado, de bom ou mal, de bonito ou feio, ou que quando eu faço alguma coisa errada vou ser punida, existe, né, uma lei divina, porque eu estou desobedecendo. Quem desobedece é criança, né? Quem desobedece e precisa ser punido é criança, adulto não, gente. Não existe isso de punição. Tem as consequências dos nossos atos. É as consequências dos nossos atos. Responsabilidade. Quem precisa de controle é criança. A criança não tem responsabilidade. Mesmo assim, ainda tem. Que ela tem a responsabilidade com a escola, com as coisas que ela precisa fazer, com a higiene dela, né? Mesmo assim, a criança já tem a sua responsabilidade. Ela tem que se responsabilizar pelas ações dela, né? Se ela não estudar, ela vai tirar uma nota ruim na escola, né? Se ela tira nota ruim, ela vai repetir o ano, ela vai ter que fazer aquele ano novamente, vai ter as consequências dos atos dela. Adulto não, adulto a gente não precisa de controle, pelo amor de Deus, a gente não precisa de alguém falando pra gente que a gente que tem os pecados, os 7 pecados, e que se você não seguir aquilo, você tá desobedecendo a um Deus, e esse Deus vai te castigar, você vai pro inferno, pelo amor de Deus, né? Fazendo um truque, fazendo uma comparação. A gente não precisa disso, né? A gente precisa de responsabilidade. A gente não precisa de controle. A gente não é criança. Faz sentido, gente? Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui? Eu tô viajando muito na maionese. Tô falando demais. Perguntas? Selma Dulcearte, boa noite. Edson Manuel dos Santos, boa noite. Patrícia, Paty, sua linda, boa noite. Então, gente, faz sentido isso que eu tô falando? Para vocês que estão aqui desde o comecinho, que estão aqui acompanhando o meu raciocínio? Quem chegou agora, eu tô falando da preguiça, da questão da preguiça, o quanto a gente ainda está num processo de emocionalmente infantil, enquanto a gente acaba ficando infantilizado, quando a gente acredita que existe alguém, um Deus que vai punir igual quando a gente era criança.
que tinha pai, mãe, os nossos cuidadores, os professores, né, Zélia? O professor que vai punir com nota baixa, né? Como se o professor estivesse punindo, né? É uma consequência, né? A criança não estudou, tirou nota baixa, não é o professor. Ai, o professor me deu nota baixa. O professor me deu nota baixa, aí ela vai lá reclama com os pais, aí os pais vai lá falar com os professores, né, Zélia? Aí os pais vai lá com os professores. Como assim você deu nota baixa para os meus filhos? Tá ensinando a responsabilidade com essa criança? Tá ensinando a se safar, né? Tá ensinando que uma das poucas responsabilidades que a criança tem, que é estudar, né? Que é tirar nota boa, porque existe um combinado, existe uma média, tem um combinado. Combinado não sai caro, combinado é combinado, né? E aí é um processo de aprendizagem para a gente levar para a vida adulta. Combinado é combinado. Foi como eu disse, eu dei o exemplo do casamento. Você não trai o seu parceiro, não é porque se você trair o seu parceiro, você vai ser desobediente a Deus, isso é pecado mortal e você vai para o inferno, porque você infringiu uma lei. Meu Deus, se você não é humano para pensar, não vou, né, trair o pacto de fidelidade com o meu parceiro, com a minha parceira, porque por respeito a essa pessoa que está na minha frente, né, porque eu não quero fazer mal para essa pessoa que está na minha frente, e muito menos a mim. Se esse não for a nossa motivação, a gente precisa crescer muito, a gente precisa evoluir muito, a gente precisa amadurecer muito, né? Se a gente deixa de fazer alguma coisa porque para não ser punido, para não ir para o inferno, né? Que esse é só isso é uma historinha, a gente sabe? Ninguém sabe. A única coisa que a gente sabe é o que machuca um ser humano que está na nossa frente. Né? É o ser humano que está ali na nossa frente. E quanto mais a gente amadurecer, quanto mais a gente aprender a olhar para aquele ser humano que está na nossa frente, escutar o que esse ser humano está falando, o que esse ser humano está pedindo, né? Esse ser humano faz sentido para mim eu estar me relacionando com essa pessoa, com essa amizade, sei lá, não tá me nutrindo, faz sentido para mim, né? Tô sentindo preguiça de conversar com essa pessoa? Tô sentindo preguiça de me relacionar com essa pessoa? Então significa que não tem mais amor ali. Se não tem mais amor ali, o que a gente faz? A gente usa esse aparelho aqui que a gente tem de fala para se comunicar, para chegar para esse outro ser humano e quebrar o compromisso. E falar, esse compromisso não funciona mais para mim, né? Edson, é verdade, devemos honrar o voto. Exatamente, o voto com quem? O voto com o ser humano que está na sua frente. O voto, em primeiro lugar, com o ser humano que está ali na sua frente. A gente deve honrar todos os nossos compromissos. E se chegar num determinado momento não for mais possível honrar aquele compromisso, a gente fazer o outro voto, de chegar para essa outra pessoa e falar, olha, não é mais possível. Não consigo, para mim não é mais possível continuar mantendo esse acordo, esse contrato, esse compromisso que a gente estabeleceu. Né? Porque antes de qualquer coisa, antes de punição, antes de desobediência a Deus, antes dessa questão, dessa coisa infantil de punição, é um ser humano que está ali na nossa frente. E a gente precisa aprender a olhar dentro da gente, peraí, o que faz sentido para mim? O que toca aqui no meu coração? O que está fazendo sentido, né? E muitas vezes a preguiça sim nos ajuda. Muitas vezes a preguiça sim nos ajuda, né? Pera lá, por que eu tô sentindo isso daqui? Não, pera, isso aqui não faz mais sentido para mim. Olha, eu não quero mais ir desse trabalho, não faz mais sentido para mim. Não, essa pessoa, esse compromisso que eu tenho com essa pessoa não tá mais fazendo sentido para mim. E a gente ser honestos, né? Honesto em primeiro lugar com a gente, né? É mais difícil a gente ser honesto com a gente do que com o outro. Porque ser honesto com o outro é só uma consequência da honestidade que a gente tem com a gente mesmo. Tô sentindo preguiça, não quero mais me dedicar a esse relacionamento, tô sentindo preguiça, não quero mais escutar o que essa pessoa tá falando, não quero mais suprir, né, ajudar essa pessoa a se sentir cada vez mais feliz, não quero mais. Se trair, estaremos enganando a si próprio. E a gente se engana em várias situações.
Até na questão que eu dei o exemplo de, sei lá, você vai fazer um concurso público. Você vai fazer esse bendito desse concurso porque falaram pra você que você precisa ter estabilidade, mas aquilo não faz sentido pra você, você tá se traindo. E a preguiça tá te mostrando isso. A preguiça pode estar te mostrando isso, o quanto você tá se traindo, tá? Então a questão é, quando eu trazendo essa ideia dessa série que eu quero fazer, dos 7 pecados capitais, é tirar a gente, é desconstruir essa ideia de pecado, desconstruir essa ideia de que a gente está fazendo alguma coisa que desobedece a Deus, alguma coisa maior, para a gente poder amadurecer emocionalmente, olhar para a gente como ser humano, entender para que servem os vícios e as virtudes, que é para nos ajudar a olhar para aquilo que a gente sente, ser honesto com a gente mesmo e principalmente a gente aprender a amar a gente, porque quando a gente fica brigando com a gente, pegando o chicotinho, porque eu tô sentindo preguiça, porque eu deveria fazer aquilo, porque não sei o que, porque sentir preguiça é pecado, porque eu não tô me dedicando, e a gente fica ali, a gente vai conseguir se amar? É possível. É possível a gente conseguir se amar, é possível a gente encontrar o nosso valor próprio, é possível. Nessa situação, você sentindo a mosca do cocô do cavalo do bandido, porque tá com preguiça, porque tá se sentindo com preguiça, porque não consegue fazer, porque não consegue, sei lá, enfim, aquilo que se propõe a fazer, porque não consegue terminar nada que começa, né? E fica ali, puxa, mas que ruim que eu sou, que preguiça que eu sou, puxa vida, que pessoa péssima que eu sou. A gente vai conseguir se amar? A gente vai conseguir se perdoar? É possível a gente se perdoar? Nesse sentido, olhando só para as nossas mazelas, aquilo que colocaram dentro da nossa cabeça, né? De que a gente é ruim, dos nossos vícios, dessa condição humana, que a condição humana é má. É possível, gente. Como é que a gente vai se amar? Né? Trazendo já que a gente trouxe esse conceito do cristianismo, trazendo, né, aquilo que Jesus falou, amar o próximo como a ti mesmo. Primeiro a gente se ama, como é que a gente vai se amar, né, se a gente tá pegando chicotinho e tá se chicoteando, porque a gente é preguiçoso, a gente fica se julgando. Ao invés de perguntar, ok, tá, tô sentindo essa preguiça, tô sem julgamento, tô sentindo essa preguiça. Como seria parar de brigar com essa preguiça? Ok. O que essa preguiça quer falar pra mim? O que eu tô sentindo? Né? Pera lá, como é que eu posso transformar isso aqui? Como é que eu posso colocar amor? Como é que eu posso sair do ódio, sair dessa raiva, dessa preguiça toda, desse negócio que eu tô aqui encracrarado aqui, o negócio tá aqui, essa craca, e ir pro amor, ir pra diligência, ir pra virtude, que é a diligência. E deixa eu fazer uma outra observação. A diligência, né, vou ler de novo. É uma habilidade adquirida que combina persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta, sem atrasos, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro e dentro do mais alto nível de excelência. É possível a gente sempre ser assim, conquistar tudo e fazer tudo com excelência, né? Sempre entregar tudo dentro do prazo, né? Sempre aquela persistência criativa. Humanamente, é possível isso, gente? Não é. Tem dias que você vai estar cansado, tem dia que você vai estar desanimado, né? Tem dia que você vai estar, puxa vida, persistência criativa, um empresário que está ali persistindo, a empresa não faz sucesso, está ali persistindo e não faz sucesso. Chega um dia que a pessoa está cansada, fala, puxa, hoje eu preciso descansar, preciso respirar, né? Ela vai se sentir mal porque ela está cansada? Porque ela parou de persistir? Não, né? Ou seja, a diligência também, se você levar ali a ferro e a fogo, passa a ser um vício. Né? Passa a ser um vício. Se você fica ali, não, porque eu tenho que persistir, não, porque eu tenho que conseguir, e vou passar por cima de, né, e vambora, e vamos ter que fazer, eu não posso descansar, não me permito sentir um pouquinho sei lá, de cansaço, não me permito sentir, nossa, não, tem que ser excelente, tem que ser 10, tem que tirar 10, tem que ser 10, é possível? Não é! Não é possível, é humanamente impossível. Gente, eu vou desligar. Beijo, senão o Instagram vai me derrubar aqui e eu não vou conseguir salvar. Beijo para todos vocês que participaram. É isso aí, é possível se amar quando você se valoriza. Exatamente. E a gente continua na próxima segunda-feira, gente. Beijo.